Fala pessoal, aqui é Felipe Norato novamente, agora dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu falei dos operadores da RxJS que eu mais utilizo. Caso você não tenha visto esse vídeo, dá uma corrida que o link está aqui na descrição desse vídeo anterior, assim como a página do Learn RxJS.io, do meu artigo sobre os operadores, que eu aprofundo um pouco mais no funcionamento de cada um desses operadores, e desse próprio projeto do Stack Blitz que eu criei para poder demonstrar o funcionamento desses operadores. Agora a gente vai falar mais um pouco de outros operadores, que são os operadores de manipulação, né, os operadores de filtro e condição do RxJS. É sempre bom lembrar que a gente tem essas três partes de uma string, que é o gerador de string, que é a string em si. A gente tem um subscribe, que ele vai fazer com que a gente complete, que a gente receba essas informações, e o pipe, que é o local onde a gente coloca os operadores de manipulação para a gente poder mexer, trabalhar com essa string e moldar da maneira que a gente precisa. Então, nessa categoria de manipulação, o primeiro e mais usado operador é o map. O map ele vai realizar um map praticamente da mesma maneira que um map de array e vai iterar em cada valor emitido pela string. Então, no exemplo, a gente tem o seguinte: eu tenho aqui um objeto, uma constante que é um objeto qualquer, e eu criei aqui uma string, né? Já utilizando aquele primeiro método que eu mostrei, aquele primeiro operador gerador de string, que é o of. Então ele vai pegar e vai emitir esse objeto para que a gente possa manipular. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o seguinte: eu quero pegar e mapear para cada objeto que foi enviado, ou seja, só tem um developer aqui enviado, ok? E eu quero mapear e pegar só o nome desse developer. Então, quando esse operador of emitir esse objeto do developer, ele vai passar pelo pipe, e aqui nesse operador map eu vou receber o valor, eu vou receber esse objeto e vou retornar o nome do dev, o nome do developer que eu mostrei aqui. E aqui no subscribe que eu vou receber o valor que foi mapeado nesse operador, que no caso foi Joe. Eu posso também, ao invés de simplesmente pegar e colocar, né, um valor aqui, né, de mapear um valor aqui, eu consigo fazer alguma lógica aqui dentro. E aí eu posso passar um método para dentro desse operador, que é o map. Então, no exemplo aqui, eu estou informando o seguinte: eu peguei aquele mesmo developer lá em cima, aquela mesma string, está emitindo o objeto do developer, e eu criei uma função aqui, que ele vai receber o developer, vai receber uma idade que eu quero iterar, e ele vai me retornar novamente as informações do developer, subscrevendo a idade. Então, como que eu utilizo? Simplesmente eu pego e passo esse método aqui, map, para poder retornar esse valor. É bem simples. Então, eu recebo, eu tenho o objeto do developer aqui sendo emitido pela string map example, passo pelo pipe, no pipe eu tenho esse operador map, que eu vou retornar cada valor. Nesse momento a gente só tem um valor, que é aquele objeto developer, e eu estou fazendo a manipulação a partir de um método externo, que é o SomaIdade, que eu estou passando o próprio valor do developer mais 5 e incrementando em 5 a idade do developer, fazendo um subscribe e um console log do result. Um outro operador também muito utilizado é o tap. O tap é como se fosse um map sem retorno. Ele é utilizado para a gente poder fazer manipulações que a gente não precisa retornar valores, né? É uma ação ou um side effect transparente sem retorno, como eu coloquei aqui. Como seria fazer essa mesma coisa sem o tap, onde eu só preciso acionar um toggle numa página ou alguma coisa do tipo, chamar algum outro método que não faz parte da sequência lógica da string, que eu não vou passar mais nenhum valor para frente. Criando aqui a string com o operador of, aqui dentro do pipe, num map eu quero somente fazer um console log nesse momento, só que eu preciso retornar o valor aqui embaixo, para que outros operadores,
outros operadores trabalham. Então preciso pegar o retorno e o result e retornar esse result. Utilizando o tap, o operador tap, eu não preciso fazer esse return. Eu simplesmente chamo esse operador tap, faço o console log de qualquer maneira, né? Faço a operação que eu preciso fazer aqui, que não é uma operação sequencial, é uma operação que vai fazer manipulação dessa string, e o mesmo valor eu consigo receber aqui embaixo porque eu não fiz nenhuma manipulação. Da mesma maneira que eu passei o exemplo da utilização de métodos dentro do map, eu consigo fazer a mesma coisa aqui no tap. Então, se eu preciso chamar alguma função dentro desse tap, né? Como, por exemplo, um toggle, ou simplesmente trocar alguma variável de valor quando eu recebo essa string, eu posso chamar um método aqui dentro e funciona da mesma maneira que no exemplo passado do map. O nono operador que eu vou falar agora é o filter, e ele funciona basicamente bem parecido com o filter do array, porém ele só emite algum valor caso passe no critério condicional desse operador. Então, como ele pode ser utilizado, por exemplo, a gente pode pensar nele como se fosse um if de uma string. Se eu tivesse que colocar uma condicional para poder seguir o fluxo de uma string, de um fluxo de dados, ou seja, só emite valores, no caso aqui, pares, é ele que eu preciso trabalhar. Então, descomentando, vocês vão ver que só vão emitir valores pares. Então, a forma que a gente utiliza esse filtro, a gente não possibilita que emita valores em determinadas condições. Então, a gente utiliza esse operador filter. E a gente vai seguir agora para o último operador que eu vou mostrar nesse vídeo, que é o operador take. O operador take, ele é um operador como se fosse um curto-circuito, né? Como se ele fosse um limitador de streams. Ou seja, você fala quantas vezes que a string vai emitir valores. Então, dando um exemplo aqui do interval, eu utilizo aqui o método take para fazer o seguinte. Olha só, você vai me emitir um valor a cada 100 milissegundos, só que eu só quero que você emita 5 valores. O sexto valor que a string for emitir, ela vai ser interrompida. Então, a gente fazendo um subscribe, a gente consegue verificar muito bem quais são aqueles métodos que eu tinha comentado no exemplo acima, que é o next, que é o valor. Verificando aqui, a gente consegue ver muito bem quais são os métodos que o subscribe aceita, que são o next, que é o valor de sucesso, error, e o valor de complete. O valor complete é o que? É o valor que, assim que a string é encerrada, esse método é executado. Então, nesse console log a gente emitiu 0, 1, 2, 3, 4, né? São 5 valores emitidos e a string ela foi completada, ele deu um complete. Foi encerrado esse stream. Essa stream agora não existe, ela não vai emitir mais valor nenhum. Mesmo a gente tendo um interval aqui que emite a cada 100 milissegundos. É uma forma da gente interromper a string utilizando esse método take. Então, quando a string foi completada, a gente emitiu esse evento que é o complete, e aí ele fez um console log do completo, porque essa string agora não existe mais. Para esse vídeo eu estou encerrando agora, já está um pouco longo e eu tenho mais 10 exemplos para a gente poder trabalhar. Então no próximo vídeo eu vou falar de mais operadores para esse vídeo não ficar muito extenso. Então um abraço e até a próxima.